Olá, turminha! Hoje vamos para a nossa aula de História. Nós vamos falar hoje sobre os hábitos dos europeus. Exatamente isso, nós já falamos dos hábitos dos indígenas, conhecemos os modos deles de viver, né? O que eles trouxeram de cultural para nós, né? A importância de se preservar as culturas indígenas, né? As aldeias que ainda possuem. E hoje nós vamos falar sobre os europeus. Até eu mencionei aqui alguns nomes que vão estar aqui no nosso livro também. Então, vamos lá. Antes de mais nada, nós vamos falar primeiro das páginas. No nosso livro, neste livro, nós vamos ter o texto sobre o jeito de viver dos europeus. Na página 158, você vai fazer a leitura de pelo menos 3 vezes na página 158 e 159. Eu até destaquei que eu tenho o costume de utilizar o marca-texto. Inclusive, já falei isso para vocês, que é bem legal quando a gente cria o costume de marcar, de grifar aquelas partes que são mais importantes do texto. Eu fiz a minha leitura, fiz as marcações do que na minha leitura era o mais importante. Hoje a tia não vai ler aqui para vocês o texto inteiro. Eu vou falar sobre um pouquinho dele e vocês vão fazer a leitura complementar, né? Que é a leitura de pelo menos 3 vezes, com muita atenção, interpretando, tendo cuidado de ver exatamente o que está sendo dito pelo autor do texto, né? Para que depois sejam feitas as atividades que vão da página 159 com uma cruzadinha seguindo até a página 160. Então vamos falar um pouquinho sobre eles. Aqui ele está falando pra gente que os ingleses, os europeus, os franceses, os espanhóis e os portugueses foram os povos da Europa que estiveram aqui na nossa terra. E que realmente quem ficou aqui e decidiu colonizar e ficar aqui são os portugueses, né? Inclusive nós vimos lá as caravanas dos portugueses quando chegaram, o primeiro encontro dele com os primeiros habitantes daqui, que foram os indígenas. E aí, aqui continua mencionando pra gente que entre 1500 e 1800 as cidades europeias eram bem diferentes do que atualmente. Então, naquela época, o jeito de viver deles, os nobres, né, a realeza, a nobreza, eram os reis, né, as pessoas dos altos escalões. E eles tinham um modo, né, cultural deles, inclusive na Europa é mais fresco, então eles utilizavam mais roupas, né? E tem até inclusive aqui uma imagem nossa no nosso livro do rei Luís. E esse rei Luís aqui é o rei Luís IV, 14º, aonde ele tá com vestimentos luxuosos, né? Hoje, se a gente for olhar, você vai observar aí que ele usa muito pano, cabelos compridos, o tipo do pano que ele usa até parece aquele tecido veludo, que ele é bem fofinho, né? Quando a gente passa a mão, ele dá uma sensação gostosa no tecido. Só que além dele dar essa sensação gostosa, ele também é um tecido mais quente. E ele tem um brilho natural do tecido que ele é brilhoso. Não sei explicar para vocês exatamente com palavras como, mas ele é um tecido brilhoso, diferente. Inclusive hoje em dia a gente usa alguns pedaços de tecido de veludo em alguns vestidos de evento, de baile, né, de formatura, né, porque ele é um tecido bonito, é um tecido noturno e como ele tem esse brilho natural dele, fica bem mais bonito nas peças. Então, a sociedade naquela época organizada lá na Europa, nesse período de 1500 a 1800, eles tinham os governantes, né? Os reinos eram governados por nobres que exerciam domínio sobre os povos. Que povos são esses que eles exerciam domínio? Né? Então eles tinham os reis, os nobres, eram o maior escalão, era maior, os que tinham mais dinheiro na época.
e eles governavam em cima daqueles que eram os mais humildes. E os reinos, eles eram protegidos, muito bem protegidos por grandes muralhas, abrigavam castelos, né? Os castelos dos nobres, dos reis, e aonde vivia toda a corte real. Os principais integrantes da corte real viviam ali no castelo. Então era um lugar bem protegido, muito protegido. E o exército dele, do rei, sempre era muito bem equipado. A gente até vê isso em filmes, né? Que onde tem castelo, tem o exército cheio de coisas, né? Eles usam lá os seus capacetes, né? Usa as coisas para defesa, né? Até esqueci o nome lá daquela negócio de metal que eles usam aqui para poder se proteger. Oi? Ah, as armaduras. Sayuri me deu uma dica aqui, ó. As armaduras, né? Usavam muitos lanças. Então, o exército sempre muito bem equipado. E além disso, o rei, ele cobrava imposto sobre seus súditos, né? Sobre aqueles que ele tinha que cuidar, porque o rei e o exército, eles de certa forma, eles protegiam aqueles mais humildes, só que é claro que não era de graça, então ele tinha que cobrar sobre isso. Ele tinha que cobrar por aquela segurança, tinha que cobrar por ele estar cuidando daquele pedaço de terra onde todos ali estavam morando, né? Então isso tinha um custo. E é claro que o rei também ele tinha que manter castelo, manter exército, tudo. Então ele cobrava impostos. Nem sempre os impostos eram no que deveria ser, muitas vezes eles até ultrapassavam, né, cobravam exageradamente impostos. E esses súditos, eles pagavam como os impostos? Eles pagavam através da sua produção, quando eles plantavam, com o dinheiro, com o ouro. Então, eles sempre tinham que pagar esses impostos para a autoridade, a maior autoridade de lá, que era o rei. Vamos ver aqui o que mais. Tem falando sobre a sociedade, de maneira que ela é constituída pelo rei, nobres, camponeses, trabalhadores, urbanos e comerciantes. Os comerciantes também, tudo que eles vendiam, eles tinham que, uma parte, se eu de repente vendesse esse celular, na época não tinha, né? Mas se eu vendesse esse celular aqui, vendi lá por R$500, 10%, 20% eu tinha que mandar pro nobre. Então, ou seja, se eu vendia R$500, uns R$50 ou R$100, eu tinha que deixar separado para poder pagar para o rei, que era o imposto. E existia uma diferença muito grande do rei para esse pessoal mais humilde. A diferença principalmente no estilo de viver, no jeito de viver. O nobre vivia muito bem, comia muito bem, tinha tudo do melhor. E aqueles que eram os mais humildes, né? Eles não conseguiam manter o padrão igual. Inclusive no vestimento de roupas. As roupas de quem trabalha no campo poderia ser igual uma roupa dessa do rei? Nem tinham como comprar, né? E como ir para o campo, ficar no sol com aquela roupa toda? Não tem jeito, né? Então eles usavam roupas bem diferentes, mais humildes também, né? Vamos lá, então. E os trabalhadores, os camponeses, na época de colheita da plantação deles, eles passavam bem, porque na época da colheita eles vendiam, né? Então eles conseguiam uma remuneração, um dinheiro e pagavam os impostos. E eles tinham também costumes ali, que quando a época da colheita, como eles estavam bem de dinheiro, né, tinham um valor pelo menos que dava para fazer alguma coisa, então eles acabavam fazendo bailes. Eles adoravam fazer bailes, né, entre os camponeses mesmo, nada luxuoso. Bailes para se divertir, para curtir. Então, seguindo para a página 159, nas cidades os comerciantes ocupavam-se de vendas de tecidos finos, joias, essências,
vinhos e especiarias. Essências são essências de cheiro, de perfumes, essências para remédio, tá? Esses tipos de coisa. Então, os comerciantes é o que eles vendiam: essências, joias, tecidos finos, vinhos, especiarias, né? E com isso, com essas atividades, eles também somavam dinheiro, né, para poder pagar os impostos para o rei. Então, era assim que a sociedade vivia. Eles tinham que comercializar, viver em sociedade, vender, comprar e pagar imposto. Na Igreja Católica, os principais representantes, naquela época, a gente pode dizer que a principal religião que era da época era o catolicismo. Por isso que se fala muito da religião católica nesse começo do Brasil. E era a religião principal de Portugal, né? Das Europas. Então, por isso que se fala muito do catolicismo. Os representantes principais eram bispos, padres, cardeais e também o Papa da Igreja Católica. E eles eram responsáveis por cuidar dos costumes das pessoas e divulgar, né, os valores, os princípios religiosos para o povo e para os lugares aonde eles iam e começavam a colonizar, igual foi o nosso Brasil. Aqui tem também um trechinho sobre a busca por novas terras, né? Que os governantes e os comerciantes europeus tinham interesse de descobrir novas terras. E uma dessas terras que eles descobriram, menciona aqui, que é o nosso Brasil. E que na época que eles vieram aqui, eles descobriram, resolveram ficar aqui, principalmente porque era um bom lugar para se explorar e aqui tinha muito ouro. E o ouro ajudava muito a aumentar a riqueza do rei. Então aqui foi um lugar onde foi explorado muito ouro e levado para lá, e isso aumentava a riqueza do rei e aumentava o seu poder também. E fala também sobre a exploração do pau-brasil, que a gente também já estudou um pouquinho sobre ela, né? Que eles exploraram muito o pau-brasil aqui. E que os índios, aqui menciona que eles submeteram os índios ao trabalho forçado. O que é o trabalho forçado? É praticamente um trabalho escravo, né? Então eles iam lá, pegavam os índios e obrigavam eles a trabalhar. Na época, eles trouxeram para cá mudas de cana-de-açúcar também. E a cana-de-açúcar se deu muito bem com o solo do Brasil. Então acabou fazendo grandes plantações aqui. E além dos índios, né, não eram todos os índios que acabavam se submetendo a esse trabalho, né, de escravidão, bem dizer. Então, alguns morriam, outros fugiam, né, para não ser pego como serviço escravo. E aí, nas plantações de cana-de-açúcar, se explorava também o índio. E começaram a trazer também os negros, começaram a escravizar negros. Então eles traziam os negros em navios negreiros em más condições, e os negros que chegavam aqui vivos eram submetidos a trabalhar nas plantações e também a serviços de nobres, né? A serviço daqueles principais, os homens que tinham mais riquezas, que eram quem comandava aqui, quem fazia toda essa parte de exploração ao mandato do rei de Portugal, tá? Nós vamos para a cruzadinha na página 159. Eu mostrei para vocês sim, aonde eu fiz as minhas marcações de marca-texto da página 159. Tem uma cruzadinha. Todas as palavrinhas dessa cruzadinha estão aqui no texto da página 158 e 159. Então, se você ler 3 vezes e não encontrar, leia com mais atenção, procurando saber a perguntinha. A perguntinha, do jeito que está aqui na sua cruzadinha, não está do mesmo jeito lá. Ela pode estar com outras palavrinhas, mas dizendo a mesma coisa, e aí você encontra a resposta. Na próxima página 160, nós temos 2 imagens, certo?
Vamos para a observação dessas duas imagens, a imagem A e a imagem B. A e B. Na primeira imagem, na imagem A, nós podemos ver que tem um jardim bem luxuoso, né? Ver que tem, olha a parte cultural aqui, tem esculturas, muitas esculturas em colunas, tem um chafariz lindo, pessoas, algumas pessoas muito bem vestidas, não é aglomeração, mas parece que as pessoas estão no momento de festa, tem carruagem chegando, é um lugar meio até um pouco distante, porque você vê que ao redor da imagem tem matas, né? Então é um lugar que foi muito bem escolhido e além de ter as matas, aonde começa esse jardim, tem todo um muro muito grande ali em toda a extensão para que não entrem pessoas estranhas que não são convidadas, né? Então, observe embaixo da letra A que está escrita aí, Martim JB. Então, JB, J é o principal nome de quem pintou aí, B é o segundo nome, Martim é o último sobrenome. Jardim do Palácio de Versalhes, isso quer dizer o quê? É o nome desta obra. Jardim do Palácio de Versalhes. Galeria da Água, então essa obra está nessa Galeria da Água em 1688, né? Em 1688 que essa pintura foi feita. É um óleo sobre tela, então o tipo da tinta que foi usada é uma tinta que se chama tinta óleo, que ela é a base de óleo, e foi pintada em uma tela de tecido. O tamanho dela é 200 centímetros por 140, 200 centímetros, né? Vamos lá, ó, 100 centímetros, 1 metro, 200 centímetros, 2 metros por 140. Então a gente vê que ela é mais longa aqui, ó. Se a gente olhar aí na imagem, você vê que na vertical ela é maior. Então ela tem 200 centímetros na vertical e 140 centímetros aqui, ó, no horizonte, na altura, largura e altura dessa foto. Palácio de Versalhes, Versalhes. Então então olha lá, gente, Jardim do Palácio de Versalhes. Então, é um jardim do palácio lá do reino, né? Em 1688. Agora, nós vamos para a letra B, para a outra figura ao lado. Vamos observar que nós temos uma figura bem diferente. Vocês já podemos perceber que tem uma aglomeração bem maior de pessoas, né? Tem homens, tem mulheres e pelo movimento do corpo deles aí na pintura, parece que eles estão dançando. O tipo da construção que tem bem ao fundo é igual à construção ao lado? Bem diferente também, né? A construção é mais humilde. O tipo de vestimenta do pessoal da letra B aí também é uma vestimenta mais simples, né? Mais leve, tecidos mais um pouco inferior do que o da letra A. Então vamos lá para a leitura do que está embaixo da letra B. Bruegel, Peter. Então Peter é o nome principal e o Bruegel é o sobrenome do artista que pintou essa pintura aí. Festival de Camponeses. Ah, agora nós entendemos. Então essas pessoas mais humildes, mais simples que estão aqui são os camponeses. Festival é uma festa, né? Uma festa, Festival de Camponeses. 1569. Óleo sobre tela. Então também aqui ela foi aplicada a pintura de óleo sobre a tela. Color, porque é colorida. Galeria Sabaúda, Turim. Então o nome da galeria onde que ela está e a cidade é Turim. Então, olha só, né? A gente vai observar aí que, inclusive, além deles estarem... Observa que eles também estão com coisas diferentes na mão. No outro, a gente não vê o povo com nada assim na mão, né? Carregando nada. Nesse, na letra B, a gente vê eles com bacias, com cestas, né? Então, já vê até uns aí deitado, parece que já tá bêbado. Outros muito felizes dançando, outros conversando. É isso aqui, então...
e você vai responder os exercícios da página 160 referente a essas duas imagens que nós acabamos de conversar sobre ela. Agora, após terminar essa atividade, você vai para o livro de atividades na página 224. Na página 224, nós vamos falar sobre o jeito de viver dos europeus, que é a mesma coisa do nosso livro. Lembrando que aqui no livro de atividades são reforços de atividades que nós trabalhamos no livro principal. Então, nós vamos ter primeiro uma imagem de uma mulher. Vou mostrar para vocês. Observem só essa imagem aqui dessa mulher. Essa mulher, ela tá parecendo uma camponesa? Ou será que ela está parecendo uma mulher da nobreza? Uma nobre? Ela está com vestimentas luxuosas, ela está com joias, o cabelo todo bem arrumado, né? Então, olha, eu quero que você me diga, ela está parecendo uma camponesa, uma mulher que está trabalhando no campo? Que ela vai agora lá pro campo colher, que ela vai plantar? Ou ela está parecendo uma daquelas mulheres da nobreza, né? Muito luxuosa. Você vai me dizer qual das duas que ela é e vai me explicar o porquê que você acha que ela é assim, ok? Qual que ela é, se ela é nobre ou se ela é camponesa e o porquê. Agora nós vamos para a imagem número 2. Vamos lá para ela? Essa outra imagem aqui de baixo. Essa imagem de baixo, primeiro a gente vai... observe a imagem que retrata europeus do século XV. O século XV, gente, quando eu falo 15 em números romanos, certo? Já aprendemos isso na matemática também, né? 15. Quando eu falo 15, é até o máximo ali que ele vai. Então, ele vai de 1401 até o 15, ó. Até 1500. Se eu passar para 1501, aí eu já estou falando de que século? Já não é mais do 15. Aí eu vou estar falando do 16. Porque ó, já passou de 15. É o 1501. Então já é 16, tá? Então o 16 vai daqui de 1501 até 1600. Aqui nós estamos falando do século XV nessa imagem, que é o período que nós estamos estudando nela aqui, que inclusive é a época que eles vieram, os portugueses, aqui para o Brasil, né? Fomos descobertos em 1500. A nossa terra foi descoberta em 1500. Então, nesta imagem, primeiro a gente vai observar, parece que eles estão num lugar muito bonito, né? Uma construção bonita, toda de tijolinho de cimento, muito bem feito. Veja que tem colunas, né? Que tem... E olha só os móveis que tem aí nessa imagem. Parece aqueles móveis planejados de hoje em dia? Ou parece... Tá mais parecendo madeira, né? Pela cor dele, estão parecendo móveis de madeira, mas muito bem feitos, entalhados. Observa que o primeiro homem da nossa imagem à esquerda, né? Ele tá ali, parece que tá vendendo sapatos. Tem até um sapato em cima da bancada, um que tá do lado comprando, parece que tá olhando pro pé, vendo se ficou muito bom. Tem até uma bota pendurada em cima, uns sapatinhos aí ao lado da bota pendurada em cima também. Depois nós temos um armário maior de madeira com tecidos. Veja que tem tecidos naquela parte que a gente chama de maleiro, né? A porta está entreaberta, uma delas, também tem mais tecidos. Tem tecido em cima da bancada aí, também, essa bancada que está com tecido verde. Tem uma pessoa aí que parece que está com uma bandejinha preta vendendo joias. Tem uma outra prateleira vermelha onde tem umas peças de
prata naquela época, se consumia muito utensílios, pratos de prata, jarros de prata, bacias de prata. Então, eles estão comercializando esses tipos de utensílios aqui de prata. Tem outros que já compraram, já estão saindo, indo embora, né? E vamos ler agora o que está embaixo desta imagem, que a gente já está ficando craque na leitura de imagem. Oresme Nicole. Então, Nicole é o nome, Oresme é o sobrenome de quem fez a pintura. Mercado medieval. Ah, esse é o nome da pintura. Então, quer dizer que a pintura é sobre o mercado medieval. Mercado é o comércio medieval, né? CA 1400, miniatura 45,6 centímetros por 33 centímetros. Então, ele é uma pintura em miniatura, é considerado miniatura porque ela é mais ou menos isso aqui, ó, 45 por 33, mais ou menos isso. Biblioteca Municipal de Rouen. Então, ele está nessa Biblioteca Municipal de Rouen, na cidade de Rouen. Agora, você vai resolver esses exercícios do número 2 e também vamos ter caligrafia. Eu vou dispor aqui no nosso grupo a página do livro de caligrafia também para nós. Um bom trabalho, bons estudos. Estou aqui, ó, morrendo de saudade de vocês. Até mais!